Onde? Gente, olha só. A gente está no meio dos exercícios de campo elétrico. Pelas minhas contas, a gente já fez a um, a 2, a 3, a 4 ainda não, eu acho. Não, já fizemos, né? A 4. A 4, a 5, paramos na 6. A 6 a gente chegou a fazer também. Fizemos? Sim, né? Eu vou fazer o seguinte: eu ainda preciso dar uma parte de teoria. A gente precisa falar do campo elétrico uniforme. E aí depois a gente faz os outros exercícios, tá? Do 7 até o 10. Ainda estão faltando algumas teorias para a gente poder concluir o assunto. Então vamos lá. Campo elétrico uniforme. A gente, durante as primeiras aulas de campo elétrico, a gente estudou quais são as características do vetor campo quando uma carga gera esse campo. Só que o modelo que a gente estudou, que, digamos assim, da eletrostática é um modelo mais simples, é um modelo que usa uma carga pequenininha, a gente chama de carga pontiforme, né? Que vai gerar um campo. E o campo gerado por uma carga pontiforme é completamente diferente de um campo uniforme. Então, antes da gente falar do campo uniforme, deixa eu só lembrar um negócio para vocês aqui, ó. Campos gerados por cargas pontiformes, opa, por cargas pontiformes, têm seus módulos variando com a distância da carga geradora. Isso aqui a gente já viu, tá? Eu estou escrevendo de novo para a gente entender a história do uniforme. Então é o seguinte: imagina que a gente tenha uma carga pontiforme, não importa o sinal dela, uma carga geradora. Tá aqui. Eu vou chamar de QG, tá? A gente viu que em qualquer lugar próximo dessa carga, ou próximo, ou afastada, não importa, você consegue calcular o campo naquele ponto. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto P aqui, ó, eu vou escrever aqui. No ponto P, o campo elétrico vale. O que que a gente viu? Para eu calcular o campo nesse ponto aqui, ó, que é um ponto que está a uma certa distância da carga geradora, a gente calculava o campo, o módulo, né? Dessa maneira aqui, ó. Ó. Isso aqui é a formulinha do campo elétrico. K, que é a constante eletrostática, né? A mesma constante eletrostática da lei de Coulomb, multiplicado pelo módulo da carga geradora, dividido por d ao quadrado. Ok? Só para a gente ver se só para ver se vocês lembram disso, gente. Se eu tiver que desenhar o campo aqui, como que eu desenharia? Ou é um vetor para a direita, ou é um vetor para a esquerda. Isso quem vai decidir é o uhum. Quem vai decidir é o sinal da carga geradora, positiva ou negativa. Agora, o módulo do campo é isso aqui. O que que a gente viu na aula da semana passada? Esse módulo varia com a distância. Então, eu posso representar para campos elétricos não uniformes, para campos elétricos não uniformes, eu posso representar um gráfico de distância em função do valor do campo, tá? Lembrando que campo é Newton por Coulomb e distância a gente está trabalhando no sistema internacional em metros. E aí a gente tinha visto
que a relação entre campo elétrico e distância é uma relação do tipo y igual a alguma coisa sobre x ao quadrado. É uma hipérbole. É um gráfico de hipérbole. Isso aqui. Tá? Esse gráfico deixa muito claro que se você tiver com um ponto próximo da carga geradora, ó, distância pequena da carga geradora, o campo elétrico é intenso. À medida que você vai se afastando da carga geradora, o campo diminui. Só que lembra o seguinte, gente. Quando eu ponho uma carga de prova aqui, essa carga de prova fica sujeita a uma força, não fica? Por causa do campo elétrico. Agora vem cá. Vocês lembram que campo elétrico é força sobre carga de prova? Essa é uma outra maneira de calcular o campo, né? Ó, quando eu uso essa fórmula para calcular o campo, ó, kq sobre d quadrado, nós estamos calculando o campo a partir da perspectiva da carga geradora, certo? Conheço a carga geradora, quero calcular o campo aqui. Mas eu também posso calcular o campo a partir da perspectiva da carga de prova. E é aqui que eu quero chegar na história. Por quê? Veja, o campo varia com a distância, certo? Beleza. Se você pegar essa fórmula aqui e isolar a força elétrica, como que ela fica? Força elétrica igual a campo vezes carga de prova. Gente, se a força elétrica é campo vezes carga, o que acontece com a força? Aliás, o que acontece com a força elétrica se o campo varia? Ela varia junto. Então, por exemplo, quando eu ponho uma carga de prova aqui e solto ela, por conta do campo elétrico, ela vai se mexer. Só que à medida que ela vai se mexendo dentro deste campo, a força vai mudando. Então, o que que a gente precisa concluir aqui, ó? Conclusão. Quando uma carga de prova, quando uma carga de prova se movimenta, se movimenta dentro de um campo variável, quando uma carga de prova se movimenta dentro de um campo elétrico variável, elétrico variável, quando uma carga de prova se movimenta dentro de um campo elétrico variável, a força elétrica também varia. A força elétrica também varia. Inclusive, tanto é que ela varia, que eu não sei se vocês lembram, na aula de força, a gente montou um gráfico parecido com esse. A força elétrica ela varia à medida que a carga vai se afastando ou se aproximando da geradora, tá? Então, campos elétricos gerados por cargas pontiformes são campos onde o módulo varia e a força varia, ok? Agora, dentro dessa história, entra a ideia do campo uniforme. Existe uma maneira de nós criarmos um campo elétrico cujo valor não se altere dependendo da distância. E aí eu vou chamar esse campo de uniforme. Então, ó, existem campos elétricos, cujo módulo é constante. E aí nós vamos aprender a trabalhar com esse tipo de campo, tá? A primeira coisa que é importante lembrar é que para você gerar um campo, você precisa de uma carga geradora.
Se eu quero gerar um campo uniforme, eu não posso usar esse tipo de carga. Então, para gerar um campo uniforme, o que que a gente faz? A gente vai pegar duas placas de metal, duas placas de metal. Essas placas de metal, elas são chamadas de eletrodos. Eletrodos. Essas placas de metal, elas vão fazer o papel, entre aspas, tá? De carga geradora. Elas vão ser placas geradoras de campo. Tá? Agora eu não quero mais uma carguinha pequenininha. Eu quero uma cargona placuda. Placuda é foda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar essas cargas, essas placas, perdão, de tal maneira que elas fiquem com cargas. Então eu vou pegar uma dessas placas e vou eletrizá-la positivamente. E a segunda placa eu vou eletrizá-la negativamente. Como que normalmente nós fazemos isso, pessoal? A gente vai ligar essas placas numa fonte de tensão, mais conhecida como tomada, tá? Pode ser uma tomada, pode ser um gerador, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, alguma coisa desse tipo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Opa, perdão. Ó. Normalmente, a gente vai entrar logo, daqui umas duas semanas a gente entra na parte de eletrodinâmica. E aí, na eletrodinâmica, é muito comum que a gente represente tomadas ou fontes de tensão, nós representemos assim, ó. Duas barrinhas, tá? É o símbolo, para quem já estudou esse assunto, né? Isso aqui é o símbolo de gerador. Então, eu tenho uma barrinha maior, uma barrinha menor. A barrinha menor, ela representaria o polo positivo do gerador. A barrinha menor representa o polo negativo do gerador. Então, o que que eu faço? No polo positivo, eu conecto uma placa metálica. No polo negativo, eu conecto uma outra placa metálica. Essas placas metálicas vão funcionar como se fossem duas cargas pontiformes. Agora, veja que interessante, a gente viu isso na aula da semana passada. Se eu aproximar uma carga positiva pontiforme e uma negativa pontiforme, vai surgir um campo aqui, não vai? Vocês lembram que esses campos são representados por linhas, que a gente chamava de linha de campo? E aí, na semana passada, eu desenhei para vocês como era o formato dessas linhas quando eu tinha duas cargas, uma na frente da outra. Eu vou desenhar de novo porque a gente vai comparar aqui, ó. Linhas de força para duas cargas próximas uma da outra, ó. Olhando para essas linhas de força, o que me faz ter certeza que esse campo não é uniforme? Isso aqui são as linhas de força mostrando um campo elétrico criado entre duas cargas. Lembrando que as linhas vão da esquerda para a direita, né? Como que funciona essa regrinha de como que as linhas vão? Positivo para o negativo. Olhando para isso, o que que me faz ter certeza que esse campo não é uniforme? O formato das linhas, a concentração das linhas. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que existem regiões onde eventualmente essas linhas ficam mais concentradas e menos e mais afastadas. Então, por exemplo, eu olho nesse sistema e tenho certeza, por exemplo, que perto das cargas o campo deve ser mais forte, porque as linhas estão mais concentradas, certo? Tá. Mas só que, gente, aí que entra a história maluca.
Essas linhas, elas só são tortinhas assim, porque as cargas são pontiformes. Se eu, ao invés de colocar duas cargas pontiformes frente a frente, colocar duas placas, vai acontecer uma coisa muito curiosa. Entre as placas, essas linhas, elas vão ficar absolutamente retinhas. Quanto maiores forem essas placas, pessoal, quanto maiores forem essas placas, mais retinhas vão ser as linhas aqui no meio. Quanto maiores forem essas placas, mais retinhas vão ser as linhas aqui no meio. Aqui por fora, pessoal, vai ter linha de força também, tá? Só que as linhas de forças aqui fora, elas são todas tortas. Aqui nessa região aqui, ó, tá vendo essa região de cima das placas? Aqui a linha, ela já começa meio que entortar, ó. Na parte das pontas, o campo ele fica meio distorcido. Mas aqui no meinho, ó, bem no meinho, as linhas ficam retinhas. E o mais importante é que, além delas ficarem retinhas, você percebe que elas não se aproximam nem se afastam. O que isto quer dizer? Se as linhas não se aproximam e não se afastam, o campo é constante. O campo elétrico aqui dentro é constante. O que eu quero dizer com isso? Se você botar a carga aqui, o valor do campo aqui é igual daqui, que é igual daqui, que é igual daqui, que é igual daqui. Onde você quiser aqui no meio, o campo é constante. Então, aqui, o campo elétrico entre as placas, o E, ele é constante. Por que que o vestibular gosta desse tipo de campo? Porque, veja só, o campo dá uma força para uma carga de prova, não é? Repetindo, o campo, ele dá uma força para uma carga de prova. Então, pensa, se eu botar uma carga de prova aqui dentro, vai rolar uma força. Acontece que, se a carga tiver num campo constante, a força que ela vai ser submetida também é constante. A força elétrica dentro do campo é constante. E aí entra a lei de Newton. Tá? Quando a gente bota uma carga de prova dentro de um campo, essa carga ela pode sofrer alguns tipos de movimentos, dependendo da natureza do campo. Tá? Quer ver? Movimentos de carga num campo uniforme. Olha só. Imagina que você tenha duas placas paralelas, tá? E aqui, numa das placas e na outra, tem um buraquinho bem pequenininho, de tal maneira que eu vou jogar ali uma carga elétrica.
Vou jogar aqui, ó, uma carga de prova que está com uma velocidade, ela vai ser injetada dentro do campo elétrico, tá? Eu vou considerar que aqui dentro eu tenho um campo elétrico uniforme, ok? Atenção para a ordem das placas, ok? Placa positiva do lado esquerdo, placa negativa do lado direito, ok? Se eu tivesse que desenhar o vetor campo elétrico dentro da placa, como eu faria isso? Eu desenharia uma setinha apontando para negativa, não é? Tá? As linhas de força, não importa se o campo elétrico é tortinho ou bonitinho, as linhas de força, gente, vão sempre do positivo para o negativo. Ok? Aí, beleza. Essa carga entrou no meio das placas. Quando ela estiver aqui no meio, que tipo de movimento ela vai descrever? A carga entrou dentro do campo elétrico, tá? E ela entrou de uma tal maneira, aí é que está a sacada, gente. Ela entrou de uma tal maneira em que a velocidade dela está para a direita. A velocidade dela está para a direita. Só que enquanto ela estiver aqui dentro, ela está sob a ação de uma força elétrica. Então, tipo, ela vai vindo aqui, bem de boa. Ah, tskidum, tskidum, tskidum. Quando ela entrou aqui, surge uma força. Para você determinar o movimento dessa carga, você precisa saber qual é a direção e sentido dessa força, gente. Então vamos lá. Carga de prova positiva dentro de um campo elétrico. A força elétrica tem que concordar com o campo, não tem? Você veja, a placa de cá é positiva, não é? A placa de cá é negativa. Então, na hora que essa carga adentrar o campo, vai aparecer nela uma força elétrica, fel. Hã? E essa força elétrica está apontando para a direita. Mesma direção e sentido da velocidade, não é? Então, a hora que essa carga entrar no campo, que tipo de movimento ela vai ter? Ela vai ter um movimento uniformemente variado, acelerado. O campo vai literalmente empurrar ela com uma força constante, tá? Ele vai empurrar a carga com uma força constante. E aí é aí que entra a beleza da história. Por quê? Eu posso aplicar aqui, ó, teorema da energia cinética para calcular a variação de energia cinética. Na hora que essa carga adentrar o campo, se o campo está fazendo uma força nela, o campo estará realizando trabalho. Então, movimentar uma carga num campo elétrico é uma forma de você transformar energia. Você vai, na medida em que a carga entrar no campo, o campo empurra ela, ao empurrar ela, ele acelera, então ele vai ter variação de energia cinética, tá? Beleza? Para a gente relacionar essa variação de energia cinética, a gente vai definir a tal da DDP na próxima aula. Quer ver um outro exemplo? Agora, outro exemplo. Esse aqui é mais complicado, hein? Esse aqui é mais complicado. Vou botar a carga positiva aqui, vou botar a carga negativa aqui, a plaquinha, tá? Imagina lá o campo elétrico agora, placas positiva, negativa, tá tudo certo, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carga de prova, negativa, vai, escolher uma negativa, e vou jogar ela no campo assim, ó. Agora eu vou fazer a carga adentrar as placas de outra forma. Veja que no primeiro exemplo, eu joguei a carga na mesma direção do campo.
E aí o campo acelerou ela. Tá, beleza. Aqui, eu estou jogando a carga diferente em relação ao campo. Ó. Que tipo de movimento essa carga vai ter? Carga imersa dentro de um campo, de tal maneira que a velocidade da carga é perpendicular ao campo elétrico. Bom, a hora que essa queridona entrar aqui dentro, entrou. Primeiro, se ela é uma carga negativa, a força está contra o campo, né? Então a força elétrica vai atuar nela para cá, fel. Então provavelmente essa carga, a hora que ela entrar aqui, ela vai fazer um movimento meio assim, ó. Certo? Ela vai meio que desviar para um lado do campo. Que movimento é esse? Balístico. Movimento balístico. Como assim, professor? Se você parar para pensar, você vai descobrir que é um movimento balístico. Esse desviar aqui, ele é um movimento balístico. Por que ele é um movimento balístico? Veja que coisa louca. Quando a carga entrar aqui dentro, vamos analisar ela aqui, ó. Carga tendo uma velocidade e uma força elétrica apontando para a esquerda. Fel. Ô, gente, olha para a força elétrica. Direção X. Olha para a velocidade. Direção Y. Princípio da independência dos movimentos. O que acontece no eixo X, fica no eixo X. O que acontece no eixo Y, fica no eixo Y. Então, o que, que acontece? Na hora que essa carga entrar no campo, a força elétrica vai acelerá-la para a esquerda. Então, essa carga ela vai ganhar uma velocidade x. Essa velocidade x, por estar sendo acelerada, ela vai aumentar. Só que ela tem aqui uma velocidade, que agora vai se chamar vy, que é constante. Por que essa velocidade é constante, gente? Porque o campo não acelera ela. Por que o campo não consegue acelerar ela? Porque ele está em outra direção. Então você tem um movimento com duas velocidades. A velocidade y é constante, mu. E a velocidade x varia de acordo com um move. Fala para mim se isso não é um movimento balístico. Uma direção constante e outra acelerada. Só que ele é um balístico para o lado, né? Ele não é um balístico como quando você joga um corpo, tá? Então ele tem dois movimentos. Ele tem um movimento horizontal, desculpa, vertical aqui, que seria constante, e um movimento horizontal, que seria acelerado, tá? Prof, é Verônica. Verônica, volta. Peraí. É que eu não estou me vendo na televisão. Então, para mim, melhorou? Não. Filha da puta. E agora? Agora tá bom, obrigada. Obrigado você. Vamos lá, outro exemplo. Só mais um, tá? Prometo, só mais um. Ó, reza para vocês não encontrarem exercício assim, tá? Reza. Se encontrar, pula. Oi. Aqui.
Se a carga de prova fosse negativa, oh, boa, 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 boa. Vamos desenhar aqui? Ó, fizeram uma pergunta aqui na frente. A pergunta foi a seguinte: e se eu jogar nesse campo do item A uma carga de prova negativa? Voltei aqui no A, tá? Para a pergunta que fizeram aqui na frente, ó. Eu desenhei o mesmo sistema, placa da esquerda positiva, placa da direita negativa, e vou jogar lá dentro uma QP negativa, com uma velocidade qualquer. Quando a gente arremessou uma carga de prova positiva dentro desse campo, o campo acelerou ela. O que vai acontecer agora? Essa carga é negativa. Quando ela adentrar o campo está apontando para a direita. Sai do positivo e vai para o negativo. Tá? Acontece o seguinte: nesse caso, a nossa carga de prova, por ser negativa, ela vai estar sob a ação de uma força contra o campo elétrico. Ó, contra o campo elétrico. Adivinha? Parar. E depois vai voltar. Por exemplo, se ela conseguir parar antes de sair da placa, ela para e volta. Então ela vai em movimento. Vamos escrever aqui. Movimento uniformemente variado e retardado. Então, assim, gente, não estranhem se o maluco quiser que você calcule a porra da aceleração do elétron. Ou quantos metros ele anda até parar. É um problema de mecânica. Por que muitos alunos acham esse assunto foda? Porque o aluno não tem a percepção de que isso aqui é um problema de mecânica. Então, se você precisar calcular aceleração, se você precisar calcular, por exemplo, vai ter situações que o cara vai querer que você calcule a energia cinética do elétron. É todo o trabalho pensando em move, trabalho da força resultante, tá? Beleza? Então, tá aqui. Se a força estiver a favor da velocidade, acelerado. Se a força estiver contra a velocidade, retardado. Quando a força está perpendicular à velocidade, você tem esse tipo de movimento bizarro aqui, balístico, tá? O exemplo que eu ia colocar para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente compreender, é o seguinte, ó. Agora eu mudei a, a direção das placas. Aqui eu estava usando placas verticais paralelas. Só vou mudar aqui, ó. Placas horizontais paralelas. Ok? Escolhe o sinal da carga de prova e o sinal da placa positiva. Vai, rápido. Carga de prova. Escolhe aí. Positiva, tá bom. Placa de cima. Negativa? Tá bom. Aí o cara pode fazer a combinação que ele quiser. Vocês já se ligaram, né? Pode ser carga de prova positiva ou negativa. E aí as placas ele escolhe na hora. Hã? Vai. Vou jogar a carga de prova dentro do campo com uma velocidade horizontal, paralela às placas. Item A. Desenhe o vetor campo elétrico dentro das placas. Desenhe o vetor campo elétrico dentro das placas. E supondo que a partícula tenha a massa desprezível, qual será o movimento da partícula ao passar por dentro da placa? Então, ó, quando a partícula passar por dentro da placa, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui seria a trajetória esperada, né? Se não tivesse campo elétrico, ela ia embora para sempre, tá? Isso aqui, ó, é a trajetória real dela. Isso aqui é um desvio, ó. Tá vendo isso aqui, ó?
Só que é um desvio. Tem exercício que pede para você calcular essa merda. Tá? Inclusive, tem um exercício ali no meio dos de casa que ele vai pedir para você calcular esse desvio aqui. Tá? Esse desvio, ele é causado por quê? Porque existe uma força elétrica, né? Nesse caso, quando a partícula estiver aqui dentro, ó, a força elétrica vai estar apontando para cima. E a velocidade para cá. Olha lá. Tá bom? O que a gente poderia, por exemplo, concluir sem fazer muita conta? Do que vocês acham que depende esse desvio? Joga a carga lá dentro. Ela vai desviar. Do que depende o desvio? Fundamentalmente do valor da carga e do campo. Porque veja só, o desvio ele é provocado por conta dessa força, não é? Para pensar comigo. Quanto maior for essa força, mais ele vai acelerar para cima, não vai? Mais ele vai desviar. Então, às vezes, você joga a carga aqui dentro, o desvio é maior, o desvio é menor, o desvio é quase inexistente. Como que a gente pode determinar o desvio? Bom, a força elétrica que essa carga vai sofrer, ela é igual ao campo vezes a carga de prova, não é? O campo, ele é constante aqui dentro. Então, para qualquer carga que você jogue aqui dentro, o campo é o mesmo. Se o campo é o mesmo para qualquer tipo de carga, o que vai determinar de fato quanto a carga desvia ou não é o valor dela. O valor. Se a carga de prova tiver um módulo grande, independente do sinal, né? Se ela tiver um valor grandão, a força elétrica é maior. Então eu posso escrever aqui, ó, quanto maior o módulo da carga de prova, vírgula, maior o desvio sofrido. Ô, gente, olha onde isso vai parar. Vocês lembram de radioatividade? Quais eram as partículas de radiação que a gente conhece? Alfa e beta. Como que os caras descobriram que a alfa tinha uma carga maior que a beta? Fazendo isso. O primeiro experimento realizado que definiu o tipo de radiação que existe, né, alfa, beta, gama, foi um experimento desse tipo aqui. O que os caras fizeram? Pegaram um material radioativo que emite coisas e jogaram essas coisas dentro de um campo elétrico. Então, o que aconteceu? Ó, na radioatividade, o experimento foi feito assim. Que assim, quando os caras descobriram a radioatividade, né, principalmente a Marie Curie, não se sabia exatamente o que acontecia com o átomo. Eles só sabiam que o átomo, de alguma maneira, estava emitindo partículas de si próprio. Muito bem, vamos dizer assim, para investigar a natureza das partículas, que hoje a gente já sabe o que são, o que os caras fizeram? Eles prepararam um experimento assim, construíram um campo elétrico uniforme, tá? Duas placas metálicas paralelas, igual a gente está mostrando aqui. Aí eles colocaram aqui dentro de uma caixinha um material radioativo. Aqui estava o material radioativo, tá? Vamos, por exemplo, vai, o polônio. Polônio, pode ser o rádio, urânio, coisas do gênero, tá? Átomos que sejam naturalmente instáveis. E aí os átomos vão emitir partículas. O que os caras fizeram? Eles deixaram as partículas saírem por um orifício
como se fosse basicamente um canhão de partículas. E essas partículas entravam dentro de um campo elétrico. Aqui na parte de trás do campo elétrico, eles colocaram um material que era sensível à radiação. Então, toda vez que uma partícula de radiação encostava nesse material aqui, ó, ele deixava uma manchinha branca, manchinha clarinha. O material era escuro, a radiação batia e manchava o material. E aí, o que, que eles perceberam depois de um certo tempo? Que o material, ele fornecia isso aqui, ó. Nossa, ficou bem torto, né? Deixa eu só colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Ó, aqui. E, nossa, bom, tudo bem, vai. Ó, ó. É mais ou menos isso aqui. O feixe de radiação, entre aspas, se divide em três pedaços. Um pedaço desviado para o polo negativo, um pedaço desviado para o polo positivo. E aí o que, que os caras fizeram? Eles medem esses desvios aqui, ó, e a partir desses desvios, eles conseguem estimar qual que é a carga daquilo que está passando. Então, tipo, bom, a radiação é composta por três componentes. Um componente negativo, um componente positivo, que foi chamado de partícula alfa, alfa. As partículas alfa são as partículas que são atraídas na direção do polo negativo. Então, são algumas coisas positivas. As partículas que eram atraídas para o polo positivo foram batizadas como beta. Você percebe claramente, né, que os caras não tinham a mínima noção do que era. Você vai chamar uma partícula de beta, alfa. Né? O que dá para perceber é que elas têm carga. E existe um terceiro componente que atravessa a lâmina, ou as lâminas, né, sem sofrer o desvio, que é o que a gente vai chamar de radiação gama. Gama. Então, volta e meia, aparece, quando os caras vão trabalhar com o conceito de campo elétrico, aparece esse experimento, que é famoso na radioatividade. Tá? Por que, que ele ficou famoso? Porque ele foi o primeiro experimento que comprova que radioatividade não é uma coisa só. Ela tem os componentes com carga e teria um terceiro componente sem carga. Tá? Que depois a gente fala sobre isso mais lá na frente. Oi. Pode. A massa da carga pode alterar, porque o que, que acontece? Lembra que essa força ela vai ser massa vezes aceleração. Ok? Agora, pensa comigo. A aceleração, então, é força sobre massa. Então, o que, que pode acontecer? Que eles perceberam isso depois de um tempo. A partícula alfa, ela tem uma carga maior que a beta. Ela tem uma carga maior que a beta. Só que a massa dela é muito grande. Então, às vezes, a partícula ela pode ter uma massa tão grande que o desvio que ela vai sofrer é pequeno, mesmo a força elétrica sendo grande. Por isso que eu coloquei aqui naquela situação que a gente está desconsiderando a massa do corpo. Porque para você calcular o desvio com a massa fica muito mais complicado. Mas dá para fazer também, tá? Mas a massa influencia sim. Beleza? Vamos fazer uns exercícios? A gente consegue praticamente fazer todos agora. Tem só mais uma coisa que eu queria comentar, mas eu quero esperar o exercício para comentar, tá? Que é a gaiola de Faraday. O gaiola de Faraday.
Gente, esse ar-condicionado tá quebrado, não é possível. Tá, né? Não, e, cara, vocês não têm noção, tá com 20 e poucos graus, tá com, ó, tá com 20 graus, cara. Peraí. Com certeza, com certeza. Você vai abrir esse ar, tá... O meu lá de casa tá assim, tá pingando até água, o meu. Caralho, desligou o negócio, gente. Não. Eu vou fazer uma coisa que vocês detestam. É, vou. Se vocês começarem a sentir frio, vocês me falam. Ó, tá no 19, velho. Acho que nem tá indo ar aí. Não, é muito louco. Eu tô andando aqui na sala, é muito louco. Você passa do meio da sala, vira um outro clima. Muito doido. Ó, dos de campo, a gente parou no 4, 5 já foi, 6. Nós vamos pular o 7. Vou deixar o 7 por último, porque ele vai falar de gaiola de Faraday. Eu vou fazer o 8, 9 e o 10, tá? O 8 ainda não é campo elétrico uniforme, mas o 9 e o 10 são. Então, ó, é página 223, pula a questão 7. Oi. Já, acabou toda a teoria. Só falta uma coisinha de teoria, mas dá para colocar no próprio exercício 7, tá? De teoria, graças a Deus, acabou. Aí a semana que vem a gente começa a parte mais foda, que é de potencial elétrico. Mas é a que menos cai também, então tá tudo certo. Questão número 8. Uma partícula eletrizada positivamente e presa por um fio inextensível a uma parede encontra-se na posição mostrada na figura abaixo. Então é tipo assim: tem uma parede aqui, e aí o cara pendura, ele amarra uma corda na parede, só que essa corda ela fica pro lado assim, ó, como se tivesse alguma coisa puxando a bolinha para a direita. Tem A. Considerando que toda a parede está eletrizada, a parede está eletrizada, desenhe no seu caderno o sentido do campo elétrico na esfera. Ô, gente, a bolinha é positiva, tá vendo? A bolinha é positiva. Cara, se a bolinha está sendo empurrada para a direita, com certeza essa parede é positiva. Então, tipo assim, a parede ela criaria um campo elétrico em volta dela, e esse campo elétrico vai repelir a bolotinha. Como eu concluí que a parede é positiva, o campo elétrico ele tem que ser desenhado da esquerda para a direita. Ó, sempre saindo do positivo. Tá? B. Represente na mesma figura todas as forças que atuam na esfera. Todas. São quantas? Três. Eu tenho peso vertical para baixo. Eu tenho a força elétrica horizontal para a direita. Aqui, ó. Fel. E a força que vai anular as duas ao mesmo tempo, porque a bola está em repouso, é a atração no fio. É a atração no fio. Bom, beleza? Oi. Tá. Tá calor?
Eita, que delícia. Tá geladinho. C. Suponha que a esfera tenha massa de 1 grama e que o ângulo que o fio forma com a parede seja 30 graus. Calcule a tração. Então, ó, 30 graus, eu quero a tração. E aí? Ó, gente, olhando para esses vetores do jeito que eles estão dispostos aqui, eu chego à conclusão do seguinte: a resultante da força elétrica e do peso tem que ser em módulo igual à tração. Vê se faz sentido. A força resultante tem que ser zero. Então, as forças precisam se anular. Então, eu imagino que, se eu calculasse uma resultante dessas duas, e eu estou falando dessas duas por quê? Porque a resultante dessas duas é uma hipotenusa, não é? Então, ó, essa força aqui, ó, eu vou chamar de F', ó, tá vendo essa força aqui? Essa força F', ela tem que ser em módulo igual à tração. Isso por quê? Porque o corpo está em repouso, ok? Agora, olha que legal se você percebeu isso. Se você percebeu que essa força é uma resultante dessas duas, você também deve perceber que esse ângulo aqui vale 30 graus. Tudo bem? Agora, gente, olha para o peso e olha para o F'. Que partes de um triângulo retângulo vocês estão enxergando aqui? Ou devem enxergar? Isso aqui é um cateto adjacente ao 30 e isso aqui é o quê? Hipotenusa. Tudo bem? Quem seria o cateto oposto ao 30? O fel. Então, olha o que eu vou fazer. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu quero a hipotenusa. Hã? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então fica assim, ó, F' é igual a peso dividido pelo cosseno de 30. Tá bom? Gente, peso é massa dividido pela gravidade. Então, F' igual a massa vezes gravidade sobre o cosseno de 30 graus. Ó, cuidado na hora de colocar os números, porque tem uns detalhes aqui, ó. A massa é 1 grama. Como eu estou trabalhando com força, eu estou colocando ela em quilogramas, multiplicada pela gravidade, ó, dividido por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. Dividir uma coisa por raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, o F', ele vai dar 2 sobre raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Ó, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado à primeira, 10 a menos 2. Dividido por raiz de 3 sobre 2, é vezes 2 sobre raiz de 3. Vou racionalizar, multiplicando embaixo e em cima por raiz de 3. Então, ó, tá com uma raiz de 3 aqui embaixo, tá com uma raiz de 3 aqui em cima, e aí o resultado fica aqui, ó. 2 raiz de 3, 10 a menos 2, sobre 3, tá? Vai ficar meio esquisitão mesmo. F' é igual a 2 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 3 newtons.
newtons. Beleza? Questão número 9. Questão número 9. As questões 9 e 10 são questões teóricas, assim, né? Envolve um pouco de conta, mas muito para a gente entender um pouco melhor o que se pode perguntar sobre campos uniformes. Na 9 ele fala o seguinte, ó. Uma partícula de massa mzinho e carga qzinho negativa é colocada num ponto A de um campo elétrico uniforme e cujas linhas de força são verticais e orientadas para baixo. Observa-se que a partícula permanece em equilíbrio sob a ação do peso e da força elétrica. Considere uniforme o campo gravitacional terrestre na região onde é estabelecido o campo elétrico. Então, veja, ele já desenhou boa parte das coisas que nós precisávamos. Primeiro, quando ele desenha o campo de cima para baixo, o que isso quer dizer, gente? Se o campo é orientado de cima para baixo, o que é importante de você tentar imaginar? Quando você observar isso, imagina que aqui tem uma placa e aqui em cima tem outra. São as placas que vão gerar o campo. Se o campo está vindo de cima para baixo, onde estaria a placa positiva? Em cima. E a negativa? Embaixo. Ok. Aí o que ele fez? Ele jogou uma carga lá dentro, num ponto A. No ponto A. E aí no ponto A, essa carguinha, ela tem um peso para baixo e uma força elétrica para cima. E diz ele que a carga está em repouso. Tá ali. Bom, gente, se a carga está em repouso naquele ponto, o que eu posso concluir? Que Fel igual a peso. Isso no ponto A. No ponto A. Ok. Considere uniformidade. Aí ele fala assim: a partícula é deslocada e colocada em repouso no ponto B, próximo de A. Aí então ele vai pegar a carga, tirar daqui e vai colocar ela aqui, no ponto B. Colocada aqui. Item A. A força-peso e a força elétrica alteram-se. Tipo assim, quando eu colocar a partícula de A em B, o peso muda? Por que o peso não muda? Hã? Por que o peso não muda? Porque ele fala no enunciado que o campo gravitacional é constante. O campo gravitacional é constante. Então o peso não muda. E a força elétrica? Muda? Também não muda. Por que não? Porque o campo também é constante. O campo elétrico. Então, ó, a resposta do item B, do item A é: Fel e peso alteram-se? Não, pois os campos, os campos gravitacional e elétrico
são constantes. Gente, olha para essa frase. Se o campo que cria uma força é constante, a força que será criada também será. Se o campo que cria uma força é constante, o campo, a força criada por ele também será. Então, se o campo é uniforme, força elétrica é constante. Se o campo gravitacional é uniforme, peso é constante. É sobre isso que a gente está falando. Pergunta: na vida real, o campo gravitacional é constante? Por que que ele não é constante? Porque ele varia com a distância do planeta. Agora, para pontos muito próximos da superfície, por exemplo, a gente não está na superfície, concorda? A gente está em cima da. Estamos no segundo andar da sala. A rigor, a nossa gravidade é diferente da gravidade que quem está no chão. Só que a diferença é muito pequena. Então a gente considera que o campo gravitacional nas imediações da Terra é constante, tá? Nas imediações da Terra. Por isso que ele fala aqui, tá? B. A partícula continua em equilíbrio? Sim. Sim, porque ó, aqui as duas forças estavam se anulando. Se eu mudar de A para B, nenhuma das forças muda. Então a partícula continua em equilíbrio. Sim, pois a resultante de forças. Sim, pois a resultante de forças continua valendo zero. Continua valendo zero. Aí. Outra coisa que eu queria que vocês anotassem. Não precisa anotar, mas eu vou falar várias vezes. Eu consigo usar um campo elétrico para deixar um corpo suspenso. Tudo bem? Eu consigo usar um campo elétrico para deixar um corpo suspenso, tá? Campos elétricos podem ser utilizados suspender objetos. Claro que dependendo do objeto, você vai precisar de um campo mais forte ou mais fraco. Hã? Oi, só placa. Só placa. Campo elétrico uniforme é só placa. Você tem três tipos de fontes de campo elétrico, ó, tá? Primeira, carga pontiforme, aquilo ali. Segundo, placa. Terceiro, que é o que eu vou falar agora, que é condutor oco, tá? Tá aí a questão número 9. Questãozinha 10. Questãozinha 10. Na semana que vem, nós vamos ainda continuar falando de campo elétrico, tá? Depois eu explico para vocês a dinâmica da coisa. Na questão 10, é uma questão bem importante. Diz o seguinte: uma partícula de massa mzinho, eletrizada com carga Qzinho, maior que zero, é abandonada num ponto P de um campo elétrico uniforme com intensidade E, conforme mostra a figura. Então tá bom. Agora, ele mostra um campo elétrico horizontal. Horizontal. Ó, aí é aquilo que eu estava falando para vocês. Você já olha para o campo elétrico e já imagina as placas. Aqui eu imagino uma placa positiva, aqui eu imagino uma placa negativa. Eu já vou colocar aqui o positivinho
e o negativinho. Aí o cara colocou dentro do campo uma carga de prova. E ele falou que ela foi abandonada. O que significa abandonar? Partiu do repouso. Partiu do repouso. Isso é abandonar. Tá ali. Tum! Pus a carga lá e soltei a carga. Gente, se a carga de prova é positiva, a força está a favor do campo. Carga positiva concorda com o campo. Então a força elétrica vai aparecer para onde? Para a direita. Fel. Que tipo de movimento você conhece que um corpo é abandonado do repouso e é submetido a uma força constante? Queda livre. Só que é uma queda livre. Só que para o lado. Por quê? Ó? Corpo abandonado do repouso. Força que está agindo nele constante, bom, queda livre, entre aspas, né? O movimento é igualzinho da uma queda livre, é um move. Só que na queda livre, quem está agindo é um campo de gravidade. Aqui é um campo elétrico, tá? Aí ele fala o seguinte: represente a força elétrica que age na partícula no instante que ela é abandonada em P. Aí, pronto. B. Qual é o movimento que a partícula realiza? Uniforme ou uniformemente variado? Explique. E aí? Ó, para eu responder essa pergunta, eu preciso fazer uma ressalva. Eu preciso desconsiderar o campo gravitacional. Senão eu não consigo responder. Porque, mano, se eu considerar o campo gravitacional, tem uma outra força para baixo. Então aqui, mas professor, como que você vai saber se é para desconsiderar ou não? Ou o exercício é explícito e fala desconsidere o campo, ou ele não te dá a gravidade. Ele não falou que considere G a gravidade. Então, quando ele não fala para considerar G a gravidade, ele está dizendo, ó, o campo gravitacional é desprezível, tá? Ó, tá, o item A já foi. Eu vou escrever aqui. A partícula descreve M, R, U, V acelerado. Ela vai descrever MRUV em movimento acelerado. Porque a força elétrica, na verdade, pessoal, ela atua como resultante aqui, né? Se você desconsiderou a gravidade, a única força que está atuando no corpo é a força elétrica. Então, ela é a resultante, tá? Oi. Não, então, é que assim, se tem gravidade, tem peso. Aí qual que é o problema? Você vai ter uma força que acelera ele para a direita e uma força que acelera ele para baixo. Então, na verdade, o movimento dele, caso haja gravidade, é uma combinação de dois moves. Seria um move para cá e um move para baixo. É, porque quando ele fala gravidade, é sempre eixo Y. Não tem outra possibilidade. Agora, a força elétrica, o eixo dela é exatamente o eixo do campo. Então, tipo, a partir do momento que o cara meteu um campo horizontal, eu já tinha certeza que essa força era horizontal, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Então, por exemplo, né, só para ser pontual, supondo que haja peso, classifique o movimento. Como que eu classificaria? Aí eu falaria, olha, o corpo está numa composição de movimentos na qual o movimento do eixo X é move, por conta da força que atua nele, e o movimento no eixo Y também será move, por conta da força que atua nele, tá? Oi. Exatamente. Então, assim, ele deu, tipo, ele não fala da gravidade. Então, ele despreza o campo gravitacional. Apesar de que ele pode usar, ele, não sei, se ele fala que a massa é zero? Não, ele fala que a massa
É m, né? Ele só fala que a carga é negativa. Não, positiva. Ah, tá. Não, ó. Despreze as ações gravitacionais. Não significa despreze a massa. P, M e V. Não, é só o V igual a zero, né? Eu entendo que é só o V igual a zero, tá? Não pode ser a carga nem a massa positiva. Acho que é só o V mesmo, tá? E outra, nós vamos perceber também que tem um detalhe. Se eu considerar a massa zero, eu não tenho como fazer a questão. Vamos ver agora aqui, ó. Represente a força elétrica, já representei. Qual é o movimento da partícula? Já falamos. C. Qual a velocidade da partícula ao passar pelo ponto Qzão, situado a uma distância d? Então, ó, tipo, a partícula, ela vai sair de um ponto e chegar no outro. E para isso ela vai andar uma distância d. Ô, gente, vocês concordam que ela está em move? Essa partícula está em move. Então, existem várias maneiras de eu achar a velocidade final dela. Sugestões. Como que eu acho a velocidade final de um corpo que está em move? Eu tenho duas maneiras. Ou eu vou pela cinemática, ou eu vou pela energia. Claro que eu vou pela energia. Porque olha só o que eu aprendi. Eu aprendi que existe um tal de teorema da energia cinética. E pelo teorema da energia cinética, o que a gente sabe? Que toda vez que você faz trabalho num corpo, esse trabalho provoca variação na energia cinética. Então, o que a gente fala? Que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Tá. Como a força resultante que está agindo no corpo é exclusivamente a elétrica, eu vou escrever assim, ó. O trabalho da força resultante é apenas o trabalho da força elétrica, porque eu estou desprezando a ação gravitacional. É igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá bom. Lembrando que o que a gente conhece do corpo? A carga, a massa e a distância que ele andou. E o campo elétrico. Carga, massa, distância e campo elétrico. Tá? Ô, gente, como ele partiu do repouso, a energia cinética inicial vale zero. Então eu posso escrever isso melhor. Ó, trabalho da força elétrica é força elétrica vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles é igual a energia cinética final, m v final ao quadrado sobre 2. Vê se todo mundo concorda que é zero. Que ângulo é esse aqui? É o ângulo do quê? Da força e do deslocamento. Olha para cá, gente. A partícula não está se movimentando para a direita. Direita é foda. Ela está se locomovendo para a direita. E a força elétrica também está para a direita. Então, o ângulo entre esses dois, o deslocamento e a força, é 0 graus. Ele deu a força elétrica? Não. Mas eu sei que a força elétrica é campo vezes carga. Força elétrica é o campo multiplicado pela carga, vezes a distância
multiplicado pelo cosseno de θ, que vale 1, aqui que é 0 graus, né? Ó. Então, ó, E vezes Q é o equivalente à força elétrica. Isso é igual a M, V final ao quadrado, dividido por 2. Ok? Agora eu vou isolar o que eu quero. Ele quer a velocidade da partícula ao atingir o ponto lá no final. Então eu vou passar o 2 multiplicando e a massa dividindo. Então vai ficar assim. Velocidade final ao quadrado é igual a 2, duas vezes E vezes Q vezes D sobre a massa. E aí o que dá para fazer ainda só é tirar a raiz disto. Então fica V final, é a raiz de 2 E Q D sobre M. Tá? É claro que num exercício de múltipla escolha ele vai te dar os valores. Ou tem aqueles bem filho da puta, né? Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a velocidade final da partícula. Agora, deixa eu só fazer um comentário, gente. Existe uma outra maneira de você fazer esta questão sem pensar em energia. Mas aí você tem que pensar no quê? Você precisa achar a aceleração dessa porra. Porque olha um outro jeito de fazer. O corpo não está em move. Se ele está em move, eu consigo achar a aceleração e jogar no Torricelli. Então eu vou fazer de novo. Eu sei que vocês estão cansados, mas não estou nem aí. A resolução pela cinemática. Resolução pela cinemática. Porque normalmente o aluno tende a pensar primeiro na cinemática, depois na energia. Então vamos imaginar que eu não pense no conceito de trabalho, no conceito, nada. Eu vou só pela cinemática. Primeira coisa que eu faço, eu preciso, como o corpo está em move, eu vou achar a aceleração dele. Bom, para achar a aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton. A força resultante não é a força elétrica? Então ela tem que ser a massa vezes a aceleração. Quem é força elétrica? Não é E vezes Q? Então, ó, E vezes Q igual a M vezes A. Isolo A. Isolei o A. E vezes Q igual a M. Pronto, acabou o problema. Achei a aceleração. Eu quero a velocidade final. Eu poderia usar vovô Ateu ou Torricelli. Mas o vovô Ateu eu não uso porque eu não tenho tempo. Então eu vou no Torricelli, ó. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes delta S. Só que o delta S é a distância de ponto A para o ponto P para o ponto Q. Como ele partiu do repouso, tchau, fica V final ao quadrado é igual a duas vezes. Quem é a aceleração? EQ sobre M. 2EQ sobre M vezes D de doido. Olha lá. Tira a raiz, chega no mesmo valor, tá? 2EQD sobre M. Tá bom? Eu consigo resolver esse caso tanto por cinemática como por dinâmica. Professor, Oi, em uma questão aberta, eu posso resolver dos dois jeitos, sem problema nenhum. pode. Tanto faz. Tanto faz. Não importa como você vai resolver. Tanto é que a gente conseguiu chegar no mesmo resultado, né? Certo? Tá aí, gente. Para nós fazermos a questão número 7,
eu gostaria de falar de uma última parte de teoria, tá? É uma partezinha bem tranquila. Espera só um pouquinho, tá? Deixa eu só fazer o desenho. Bom, a blindagem eletrostática é um efeito que foi descoberto pelo Faraday. Aliás, o Faraday era loucaço. E ele é uma consequência de uma. Eu não sei se a palavra seria anomalia, que fica um negócio meio pejorativo. Mas a blindagem eletrostática é uma consequência de um campo elétrico gerado por um tipo de condutor que não é nem pontiforme e nem placa. A rigor, pessoal, veja, a rigor, qualquer corpo eletrizado cria um campo elétrico. Por exemplo, se eu eletrizar essa garrafa aqui, ó, ela vai criar um campo elétrico em volta dela. Acontece que alguns condutores que são ocos, como por exemplo uma garrafa, eles podem gerar campos elétricos cujas características do lado de fora são completamente diferentes das de dentro. Então imagina o seguinte, imagina que isso aqui é um condutor, só que ele é oco, eu cortei ele. Fiz um corte de tal maneira que eu enxergo aqui dentro a parte interior do campo do condutor. Aqui eu tenho a parte exterior do condutor e o próprio condutor em si, que eu representei como se fosse uma casca. Essa casca, ela tem duas superfícies. Ela tem aqui uma superfície interna e ela tem uma superfície externa, ok? Agora deixa eu fazer um comentário aqui. Como é que eu calculo a área de uma esfera? Não é volume, é área. Pi r ao quadrado, né? Casa do caralho, pi r ao quadrado. 4 pi r ao quadrado. 4 pi r ao quadrado. É a área de uma esfera. Esfera, não é circunferência. Adivinha o seguinte, ó. Imagina que o meu condutor ele é feito por duas cascas. A casca interna, que tem uma superfície, e a casca externa, que tem uma superfície. Qual dessas duas superfícies é maior? Sempre a externa, né? Então veja, ó. A área da superfície externa é maior em relação à superfície interna. Tá bom. O que que o Faraday fez, né, que deixou ele tão famoso a ponto da gente chamar isso aqui de gaiola de Faraday, ou efeito Faraday? O Faraday, ele simplesmente montou uma experiência onde ele se coloca dentro de um condutor oco, liga esse condutor oco em um gerador com uma voltagem absurda e liga o gerador, manda ligar o gerador e ele fica aqui dentro.
Aqui. E esse corpo, a partir do momento que ele liga isso num gerador, esse corpo ele fica eletrizado. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu eletrize esse corpo com carga positiva. É aí que está a história. Por quê? Quando o condutor é oco e você eletriza ele, as cargas vão ficar armazenadas na casca do condutor. Lembrando que aqui tem espaço vazio, certo? Só que o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que o meu condutor esteja com carga positiva. Tá. Então esse cara está cheio de carga positiva. Quando a gente eletriza um condutor desse tipo, as cargas elas tendem a ficar o mais longe uma da outra. Então, por exemplo, se um corpo está com um monte de carga positiva, essas cargas elas tendem a se distribuir de tal maneira em que elas fiquem o mais longe possível uma da outra. E num condutor oco, a maneira que as cargas encontram de ficarem o mais afastadas possível é se armazenando ou se alojando na superfície externa. Então, eu vou escrever aqui, ó. Nos condutores ocos, as cargas elétricas e não importa, tá, pessoal, se as cargas que estão sendo consideradas são positivas ou negativas. Nos condutores ocos, as cargas elétricas se distribuem na superfície de maior área possível. Área possível. Vou colocar aqui, superfície externa. Tá. E aí, o que que acontece a partir deste momento? Se a superfície externa está carregada, significa que ela cria na área externa um campo elétrico, que nesse caso seria um campo de afastamento. Se fosse negativo, seria de aproximação. Só que o problema está dentro. Por quê? A superfície interna não tem carga. As cargas fugiram para fora da esfera de uma tal maneira que a parte interna continua sem carga. Agora pensa comigo. Se a parte interna não tem carga, significa que para dentro não existe campo elétrico. Não tem campo elétrico aqui dentro. Então vou escrever aqui, ó, a superfície interna, superfície interna não cria campo elétrico, pois não está carregada. Não cria campo elétrico, pois não está carregada. Ou seja, você consegue criar uma situação em que dentro do condutor não tem campo elétrico e fora do condutor tem. E aí é que entra a blindagem eletrostática. Por quê? A gente acabou de fazer um exercício que diz para mim que se eu botar uma carga dentro de um campo, ela vai se mexer, não vai? Tudo bem. Aqui dentro do condutor não tem campo. Então significa que se eu, porventura, colocar uma carga de prova aqui dentro e soltar ela, ela não vai se mexer, certo? Por fora, sim. Por exemplo, se eu botar uma carga positiva aqui, se eu botar uma carga negativa aqui, porque aqui fora tem campo, só que aqui dentro não tem. Então significa que
Se dentro do condutor o campo elétrico, eu vou colocar assim, ó, campo elétrico interno é igual a zero, quer dizer que aqui dentro não tem movimento de carga. Se não tem movimento de carga, não tem corrente elétrica. Não tem corrente elétrica dentro do campo, do condutor. Ó, as cargas não se movimentam no interior. Agora, te fazer uma pergunta, a última pergunta. Se isso tudo for verdade, o que acontecerá com este ser humaninho se eu pegar essa coisa e ligar isso aqui na Terra? Bota um fio aqui, ó. Plá. Se eu ligar o condutor na Terra, vai ter uma puta de uma descarga elétrica. Porque um é positivo e a Terra é neutra. Só que o cara que está aqui dentro não vai sofrer ação da descarga elétrica. Por quê? Como por dentro não tem campo elétrico, a corrente elétrica que eventualmente vai percorrer o condutor vai percorrer pelo lado de fora. Por exemplo, se eu ligar esse cara na Terra, o que a Terra vai mandar lá para dentro? Elétron, não vai? Os elétrons vão por aqui, ó. Só que o cara que está aqui dentro não vai tomar choque. Porque ali dentro existe uma blindagem. O campo não existe campo. Se não existe campo, a corrente elétrica não passa ali por dentro. Então, o termo blindagem eletrostática, que a gente usa nesse contexto, se refere ao quê? Ao fato de você ter a capacidade de criar um condutor e eletrizar esse condutor e partes desse condutor estarem livres do campo elétrico. Só que para isso o condutor tem que ser oco. Tudo bem? Beleza? Então a blindagem eletrostática se refere à ausência de campo elétrico no interior de condutores ocos. Na época em que o Faraday descobre esse efeito, o experimento que ele fez, que ficou famoso, é um experimento onde ele se coloca dentro de uma gaiola. Evidentemente, ele não está encostando em nenhuma das partes da gaiola, e a gaiola é ligada num transformador de 30 mil volts. Ele conecta os fios na gaiola, ele se coloca lá dentro e pede para o ajudante dele ligar o gerador. E aí a gaiola ela fica completamente eletrizada, só que ele lá dentro, sem encostar na gaiola, né, ele fica com ausência de corrente elétrica por conta desse tipo de situação. Tá? Professor, Oi, essa gaiola de Faraday é aquela mesma ideia das roupas de proteção que aqueles caras usam para mexer na energia? Aquela roupa tem essa mesma função? fala de novo. A Essa gaiola de Faraday? gaiola de Faraday tem a mesma ideia daquelas roupas de proteção que os caras que vão mexer na energia usam? Sim, exatamente, exatamente. Aquela roupa ela facilita a descarga elétrica. Agora, no caso dos caras, tem uma outra questão. Quando eles vão mexer ali na parte de tensão elétrica, eles procuram não encostar no poste e o fio de alta tensão também está com a tensão desligada, tá? Mas aquela roupa de proteção, um dos objetivos é que caso haja uma descarga, essa descarga passe por fora. E aí você diminui a possibilidade do cara tomar choque. Agora, a roupa em si não protege tanto, né? Porque se ele encostar na roupa, essa carga pode escoar para o corpo dele, tá? Fala. Ai, sempre cai. Se cair um raio, fica dentro do carro. Aliás, essa coisa do se cair um raio, fica dentro do carro, sabe onde acontece isso aqui direto, gente? Avião. No avião. O que mais acontece durante voos é raio bater em avião. Só que quando o raio bate num avião, o que acontece? O avião ele é como se fosse um charuto. A parte externa está isolada da parte interna. Tem a carenagem externa, a carenagem interna.
Tem ali um espaço. Então, todo mundo que está aqui dentro, bem ou mal, está blindado eletrostaticamente. Então, se porventura cair um raio direto no avião, o que, que o raio faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele bate aqui e faz isso, ó. Zzz, escorre e vai embora. Ele escorre por fora do condutor. Tá? É claro que, né, gente, tudo tem limite, né? Você, por exemplo, já teve casos de um raio que caiu num carro. Fritou o carro. E tinha uma pessoa lá dentro. Só que o raio, as coisas pegaram fogo e a pessoa acabou morrendo, né? Mas não foi por causa do raio em si, foi por causa dos efeitos do raio, que gerou incêndio, tá? Beleza? Acho que é isso. Oi. A forma afeta. A forma afeta. A forma afeta. É a questão das pontas. É assim, num condutor que não é esférico, que aí a gente entra numa outra discussão, né? Num condutor esférico, como a esfera não tem ponta, essas cargas elas ficam distribuídas de maneira homogênea, sempre na superfície externa e sempre de maneira homogênea. Agora imaginem, por exemplo, um condutor, tipo assim, vai um container. Imagina um container. Sabe aquelas caixas de metal que o pessoal usa para trazer encomenda lá nos navios, não sei o quê, ó. Então imagina um container, tá? Container é um condutor, é um corpo metálico e é oco, tá? Tem a parte de dentro e a parte de fora. Vamos supor que um container seja eletrizado. O container, ele tem faces e ele tem essas porrinhas aqui que é chamada de vértice. Se eu carregar um condutor desse tipo eletricamente, o que, que vai acontecer? As faces vão ter uma carga externa, ok? Tanto as faces daqui como as de trás. O que, que é a merda? Nas pontas, você tem acúmulo de carga. Talvez você já tenha ouvido isso em aula, com o nome de poder das pontas. Mas para pensar um pouquinho. Por que, que isso é perigo? Por que, que isso é ruim? Não sei se é ruim a palavra, né? Por que, que a gente chama isso de poder das pontas? Vamos imaginar que você está aqui, você é essa pessoinha desavisada. Você está ali e o container está eletrizado. Se você encostar no container, você toma choque, certo? Tá. Onde é o lugar mais perigoso para você tomar choque no container? Na ponta. Por quê? Ah, porque as pontas têm poder. Qual é o poder das pontas? É a capacidade de criar um campo elétrico mais forte do que nos outros lugares. Porque, pelo amor de Deus, o que que cria campo elétrico? Carga. Se você tem um corpo onde tem mais carga de um lado do que do outro, você vai ter regiões onde este campo é mais forte. Então, se você se aproxima de uma região onde esse campo é mais forte, você periga tomar um choque, tá? Então, o que que é o poder das pontas? É o fato de que num condutor pontudo, as cargas tendem a se concentrar ali. Então, vamos escrever aqui, o que que é o poder das pontas? Em condutores não esféricos, as cargas se concentram mais nas pontas. As cargas, as cargas tendem a se concentrar, tendem a se acumular nas pontas. Nas pontas. O que significa isso? Naquelas regiões o campo elétrico é mais forte. Então, existe potencialmente uma chance maior de ter descarga elétrica nesse tipo de região do campo elétrico. Internamente não altera nada. Então, assim, dentro, por exemplo, se houver uma descarga elétrica dentro no container, quem está lá dentro está tudo certo.
tá? A não ser que ele esteja pisando no chão do container, né? Aí fudeu. Beleza? Então, assim, né, na vida real, né, quando a gente vai calcular campo elétrico assim, é um inferno. Por quê? Porque em cada lugar você tem um valor de campo, é bem mais difícil. Por isso que a gente gosta sempre de bolinha, tá? Bolinha não tem ponta. Bom, eu acho que com isso, pessoal, a gente consegue responder a questão número 7, que ela é bem rapidinha, que era a que estava faltando. Oi, não entendi? O sinal do elevador? Ah, é. Isso, o elevador ele funciona como uma gaiola de Faraday, né? Porque o que que acontece? O que que é uma As ondas do celular, elas são ondas eletromagnéticas. Então, se você conseguir gerar um ambiente onde esse tipo de coisa, onde você não tenha campo elétrico, essas ondas não conseguem adentrar o material. Então você cria uma gaiola de Faraday. Tem até um exercício famoso sobre essa porra do celular, né? Não sei se vocês lembram. É duas menininhas. Uma usou uma caixinha, elas iam estudar. E aí elas falaram: ah, vamos guardar o celular porque eu vou estudar. Uma guardou numa caixinha de madeira e a outra guardou o celular numa caixinha de metal. Depois de um certo tempo, a menina que guardou o celular na caixinha de metal viu que o celular dela estava fora do ar. E a de madeira não. E explica por que que isso aconteceu. Por causa do condutor. Né? Se você coloca. Porque isso é uma coisa importante, né? Para você ter o efeito de gaiola, isso aqui precisa ser um condutor. Isso aqui precisa ser um condutor. Né? Quando você põe um metal ali, a presença do metal isola o campo elétrico. E o elevador ele atua geralmente como uma caixa metálica. Né? Então é isso mesmo. Na questão 7, durante uma tempestade, uma mulher pediu ao seu filho que retirasse a gaiola do passarinho da janela, explicando que, caso caísse um raio, o animal seria fulminado. Boa essa palavra, hein? Julgue se está correta justificando a resposta. Fulminado é foda. 7. Não, pois o animal encontra-se blindado eletrostaticamente. Calma, gente, eu já tô acabando, calma. Ai, meu Deus. Quando eu vejo, já não tem mais ninguém aqui. Blindado eletrostaticamente, já que está num condutor oco. Está no interior de um condutor oco. Oco. Tá aí. Beleza? Hã? Isso. Não tem- Por isso que eu tô falando, na prática isso não vai acontecer nem fudendo, né? Ele vai estar, se o passarinho tiver encostado na gaiola, fudeu. O que que pode acontecer? Ele pode estar no puleiro. E pode ser que não aconteça nada. Pode ser também, né? Então ele vai morrer. Vocês querem matar a porra do passarinho, né? Vocês não querem deixar o passarinho sair vivo dessa. Tchau, gente. Mas ele vai morrer, né? Ele não vai aguentar tudo isso, né? É, ele é um beija-flor, gente. Ele fica parado no ar. Ele fica parado no ar. Ele ficou em cima da. O que que ele fez? Ele pegou um palquinho, ficou em cima do palco e pôs uma gaiola. Ele estava dentro de uma gaiola. A parte do chão não era gaiola. Era uma gaiola aqui. Se ele encostar em qualquer uma das barras de metal, ele pega a carga. Então imagina uma gaiola assim, ó, sem chão, e ele aqui, ó. E aí ele tava num piso de madeira aqui.
longe do chão e de madeira de preferência, né? Longe do chão. Se ele encostar no chão, já era.